Irachai Macei, seja muito bem-vindo ao podcast Atualiza. Hoje a conversa é mentoria de negócios. Karina, será que eu preciso de uma mentoria de negócios? Agora eu vou te contar por que você precisa, mas senta aqui e vem assistir comigo, tá bom? Dá um F5 que atualiza, galera. Seja muito bem-vindo, sem pressa nenhuma, senta aí, porque eu tenho uma história muito boa para te contar. Normalmente eu apresento o podcast falando, né, sobre a biografia de alguém para apresentar para vocês essa pessoa. Hoje, com muito orgulho, a gente vai fazer num momento diferente. Hoje nós vamos trazer novamente uma pessoa aqui para vocês, para provar que a mentoria de negócios faz todo sentido na vida de uma empreendedora. Hoje eu quero trazer aqui para vocês novamente uma profissional que tem 25 anos no varejo, uma pessoa que já trabalha com mentoria há muito tempo. Mais do que isso, alguém muito doado, que se dá o tempo todo para as pessoas, principalmente para mulheres de negócio. Eu quero falar para vocês hoje de um universo que fica nos bastidores que poucas pessoas conseguem entender e aproveitar. Poucas pessoas também conseguem ter a humildade de fazer o que ela faz, tá? Eu quero falar também sobre a mentoria, nós vamos conversar bastante sobre esse papo aqui, mas também falar sobre alguém que representa tanto, vindo aqui embaixo nessa frequência, buscando meninas levantando aqui. A importância de você olhar o outro com um olhar empreendedor e com um olhar de humildade, tá? Eu quero falar hoje, com muito orgulho, da nossa querida embaixada aqui de Curitiba, do Grupo Mulher Brilhante. Eu quero chamar ela aqui agora para se apresentar um pouco mais e deixar essa conversa fluir mesmo, porque a conversa hoje é diferenciada, é de menina para menina. Quero chamar aqui Ruth Misler. Seja bem-vinda, Ruth! Obrigada, Karina. É uma honra estar aqui novamente, dividindo esse espaço com você, podendo contribuir também para você que está aí buscando sempre buscar ser um pouquinho melhor todos os dias. E hoje a nossa conversa vai fluir em torno disso, né? Sempre tem uma frase que eu uso. Quando você tem um problema, ao invés de procurar como resolver, busque em quem pode te ajudar. Porque isso eu fiz a vida toda e é por isso que eu entendi que essa é a minha essência hoje, de poder ajudar quem realmente precisa a estar trilhando esse caminho dentro do empreendedorismo para cada vez melhorar, poder realizar seus sonhos, poder crescer, poder se tornar cada vez mais próspero naquilo que faz. Isso aí, Ruth. Bom, eu já falei, você já esteve aqui, o momento era outro, né, Ruth? O estúdio está totalmente diferente, né? Você até Verdade. brincou, né? Karina, eu preciso voltar, né? Eu quero ver o estúdio novo e tal. Então, tudo tem o seu começo, né, Ruth? Sim, E a gente falou disso na tua primeira entrevista, quando era aquela menina que veio para Curitiba, que a intenção era estudar, né, ter um bom emprego, se tornou uma empreendedora, entendeu todos os caminhos que as pessoas trilhavam para ser bem-sucedidos. Mas hoje nós estamos falando de uma mulher que é mentora de negócios, né, Ruth? Hoje o nível se elevou e eu costumo dizer que cada vez que você sobe, você desce um degrau. sim. Porque cada vez que quanto mais a gente sobe, mais a gente serve. Porque o tempo todo o teu público vai aumentando. As pessoas no raio, em volta de você, aumentam, né? E a gente até estava falando nos bastidores sobre aproveitar esse momento dessas pessoas que se conectam com a gente. Sim. Qual que é a importância que você vê hoje das conexões, Ruth? As conexões é muito do círculo social. Quando você quer melhorar de certa forma, eu tenho certeza que eu criar a minha empresa lá na roça, onde eu trabalhava anos atrás, não ia dar certo. Então, nós temos que estar no ambiente certo para que o nosso negócio realmente flua, o nosso negócio corra. E muitas vezes a gente se pensa, por que não está dando
que não está dando certo aqui? Por que não está prosperando? Muitas vezes é o ambiente que você está inserido que não está te deixando prosperar. Afinal de contas, nós somos a média das 5 pessoas com as quais mais nós convivemos. Então, tirando a família, filhos, cônjuge, quem são as pessoas que você convive? Para onde você está? Você sente que você está esticando mais as pessoas ou está sendo esticado? Porque nós temos que ter esse equilíbrio. Não ser aquela pessoa que sempre... Algumas pessoas ainda falam assim, seja o pior da mesa para que você possa crescer. Mas não é todo momento que você tem que ser o pior da mesa. Você precisa também estar contribuindo, estar ajudando, porque assim é uma maneira sadia de você crescer e poder contribuir também com as pessoas que precisam, que estão passando pelo caminho que você já passou e conhece muito bem. É isso aí. Nós estamos falando de uma carreira aí de 25 anos, né, Ruth? Que você Sim. vem crescendo, entendendo, se inovando no mercado, olhando as vendas, olhando o mercado, o que vendia, as tendências, né? Quanta coisa precisa para você se manter no mercado. Então, hoje, a hora que você chegou, a gente teve uma conversa, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que conecta as meninas que vão estar ouvindo a gente. Porque quando você me conheceu, há quase um ano atrás, foi uma das suas primeiras entrevistas aqui, né? A gente não tem um ano ainda como podcast, mas quanta coisa já mudou, né, Ruth? Sim. Nossa, o próprio estúdio ficou lindo, né? Não só o estúdio, mas assim, a própria Karina já mudou muito. Você já notou isso também, Sim. né? Então, você não me disse isso de forma direta, mas eu entendi durante as nossas conversas que você sempre estava ali no apoio, né? E a Karina mudou muito já nesse período de quase um ano. Mas por quê, Ruth? Porque cada pessoa que senta na minha frente deixa um pouco dela para mim, né? Hoje você perguntou, Karina, o que você mais aprende, né, dentro do teu podcast? É uma faculdade hoje, né, Ruth? Cada pessoa que senta, você tem que conseguir aproveitar o que ela está deixando. Ela é uma história nova para você. É como ler um livro. É impossível você ler um livro e não tirar pelo menos uma frase dele que te marque. Não tem como não ter, né? Dentro dos grupos de mentoria hoje, você também consegue trazer isso para você, né, Ruth? Não só oferecer, mas você também consegue resgatar. O tempo todo. A questão da gente prestar, às vezes, uma consultoria para alguma empresa ou mentoria, acaba melhorando o nosso próprio negócio, porque a gente acaba vendo as dores, que muitas vezes também são nossas, por um outro olhar. E quando você está explicando ou se comprometendo com a outra pessoa de trazer uma solução para o negócio dela, automaticamente você também está trazendo para o seu, porque você vai dar o exemplo para que essa pessoa também possa fazer. É como se a gente se comprometesse também com essa mudança que você quer trazer para essa cliente. Então, tanto você, imagino aqui, né, recebendo várias pessoas de níveis diferentes, de conhecimentos diferentes, com certeza você aprendeu muito nessa jornada. E a mentoria de negócios, a consultoria mesmo, também essa mesma troca de conhecimento. Imagine que 2 pessoas saem das suas casas e cada uma leva um pão na mão. Eu encontro você, você me dá o seu pão, eu te dou o meu pão, a gente volta para casa cada um com o seu pão. Conhecimento não é assim. Nós saímos de casa, se encontramos, trocamos, aprendemos e a gente pode contribuir um com o outro de uma maneira muito mais edificante. Então, você volta com mais e eu volto com mais. A roda da conversa, quando você sai assistir algum treinamento, é essa construção que você tem. E quanto mais conexões você faz, mais você aprende. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente enfrentar aquela zona de conforto, aquela preguiça, e ir para encontros, ir para reuniões de negócios, porque sempre a gente sai mais edificado quando nós trocamos experiências com alguém. É a energia da pessoa, é o conhecimento que ela traz, que pode sempre estar melhorando muito mais, de certa forma, a sua vida também. Muito bem falado. Eu estava lembrando agora, enquanto você estava falando, sobre participar das rodas de conversa, né? Esses encontros de network, né? Eu fui em muitos, e muitos eu achava...
perdi tempo indo lá, né? Em alguns momentos eu pensei isso, né? Mas depois eu ficava lembrando do que as pessoas falavam lá, em algum momento me servia, né? E eu me lembro que eu cometi um erro muito grande num dos grupos, inclusive você estava lá, foi no dia que a gente fez perto do centro cívico ali um encontro, cada uma de nós levávamos alguns pratos e tal, e na hora de eu me apresentar eu errei. Eu errei a apresentação e eu só notei disso depois que todo mundo se apresentou. Porque havia um tempo, é um pitch. Sim. Poxa, eu ensino as pessoas a fazer pitch, né, Ruth? Então, eu tinha que ter, primeiro, eu tinha que ter 2 pitches montados. Um de meio minuto e um de 1 minuto. Para que eu não corresse o risco de ser pega de calça curta, né? Sim. E eu quis falar tanto que eu acabei não falando o que eu precisava e perdi o meu tempo, né? Então, o que eu queria conectar, de fato, eu não consegui conectar aquele dia. Mas, assim, ficou uma lição muito grande para mim. Então, assim, como que eu vou ensinar pessoas que eu não estou fazendo? Foi a primeira coisa que eu saí de lá pronta na minha cabeça. Você tem que ter 2 pitches. É que nem fazer currículo, Ruth. Eu ensino as pessoas a fazer currículo para entrar no mercado de trabalho. Uhum. Mas se você me perguntar quantos currículos eu tenho, pelo menos 5. Porque para cada coisa que eu quero conectar, mais para RH, mais para financeiro, mais para gestão, mais para auxílio disso, mais sabe, para cada função que você quer alcançar, você tem que ter uma coisa que conecta. Então, aquilo você tem que ter mais ênfase para brilhar e para você ter ênfase, né? E conseguir alcançar o que você precisa. Então, aquele dia eu consegui entender isso, né? Então, é uma lição tirada. Então, essas pequenas lições que a gente acaba desconsiderando no caminho, que constrói o nosso todo, né, como empreendedora. Exatamente. São as pílulas diárias. E eu falo isso muito no meu planner, inclusive. Quando você vai acabar o seu dia, você tem que lembrar uma coisa que não deu certo para colocar no planner. Eu não gosto dessa parte do teu planner. Você tem que lembrar o que eu errei nesse momento. O que eu poderia ter feito melhor? Talvez no café da manhã, ao invés de comer 2 pão de queijo, comesse um só. É um detalhe que eu poderia ter melhorado. No outro dia, quando eu for comer o segundo pão de queijo, eu vou lembrar disso. Nossa, mas eu escrevi ontem isso, que eu tinha que melhorar nisso. E como eu não estou fazendo isso? Ou não ser ríspida na hora de falar com os filhos. Ou tratar com mais gentileza um funcionário. Então, é uma característica. E você tem 5 gratidões para você colocar. Por quê? Para a gente dormir sorrindo. Para você entender assim, nossa, eu errei. E eu errei porque eu sou normal. Mas olha o tanto que eu aprendi. Olha quanta coisa que eu estou trazendo de bom para o próximo dia eu poder colocar, já abrir o dia sorrindo, abrir o dia feliz. Então, são detalhes assim que faz a diferença. E você olhar, poxa, nesse dia eu fiz muitas amizades. Nossa, mas eu errei nesse detalhe, então já vou melhorar. Né? Já vou afiar o meu machado. Eu falo muito isso para as pessoas que eu mentoro. Nós precisamos sempre olhar nós, empresárias, como um ecossistema. A Karina está aqui no centro, mas o que a Karina faz? Ela serve como podcast, ela presta assessoria para empresas, ela tem o seu trabalho, que é o ganha-pão, que é a gestão financeira das empresas. Olha quantas habilidades que você tem, que você coloca no seu dia a dia. E quando a gente coloca nós mesmos no centro e passa a olhar os braços que a gente tem, fica mais fácil você entender o que você precisa focar. Então, é isso que eu faço, geralmente, quando começo a fazer na mentoria de negócios. É fazer com que o empresário olhe para si e veja as suas habilidades e o que ele pode construir ao redor dele que possa contribuir um negócio com o outro. Quando a gente resolveu abrir a marca da Modela, a gente já tinha produtiva. Uhum. Nós analisamos antes de abrir. O cenário todo, né? A Modela, se vier para dentro do nosso grupo, o que vai ter? Vai ter o mesmo persona, de certa forma. Vai ser uma maneira de complementar aquilo que a gente vende. Nós vamos poder agregar mais valor para essa mulher que busca a empresa para melhorar de alguma forma a autoestima dela. Então, é um braço a mais do nosso ecossistema.
E assim também é com outras soluções que a gente foi agregando ao longo da vida. Ok. Qual que é a maior dor que você percebe quando as meninas adquirem a mentoria, Ruth? A maior dor são dores variadas. Porque eu pego desde pessoas que estão querendo abrir um negócio a pessoas que já têm uma empresa formada, mas que não sabem como fazer ela prosperar. Mas a principal dela ainda é: eu não tenho coragem de aparecer na internet. Eu não tenho coragem, muitas vezes, de abrir um stories e de falar do meu negócio no digital. Então, daí eu tenho que fazer um trabalho mais profundo. De fazer realmente, colocar ela no centro e entender quanta coisa que ela faz. Essa é uma das principais dores que eu vejo. Também a questão das vendas. Como que eu faço para atrair mais pessoas? Como que eu faço para trabalhar, talvez, o cliente que eu já tenho e fazer com que ele compre mais de mim? Então, são dores específicas assim que normalmente todo empresário tem. Aposto que você está ouvindo isso e está lembrando: nossa, essa dor eu tenho também. Então, quando eu fui gravar a primeira vez, o problema estava mais em mim do que nas pessoas, né, Ruth? E eu percebo que é uma crença limitante, né? Quantas pessoas você não ouve dizendo isso? Eu não quero me ver no vídeo, não gosto de me ouvir falando. Não é isso? As desculpas são sempre as mesmas. Por quê? Porque tem nós, assim, tá aqui dentro, né? Uhum. Depois, falei, vou assistir, vou ver que tá errado. Eu arrumo isso depois, né? E o que tem, né, Ruth? No teu planner não tem escrito lá o que não deu certo no dia? Sempre vai ter o que não vai dar certo, não concorda? Lembra como que era o cenário antes? Você deixou de gravar porque o teu cenário não estava perfeito como esse daqui? Não. Eu olho muito isso e eu coloco como exemplo, às vezes eu mostro para as minhas mentoradas as fotos de quando nós inauguramos a loja. Aí eu peço para elas olharem: o que você está vendo nessa foto? Daí a pessoa sempre fala: eu estou vendo você feliz nessa foto. Daí eu olho para elas: mas você está vendo que a loja está sem vitrine ainda? Que não tem, que as manecas estão jogadas no chão, não tem a base? Tá vendo que tem um cabide pendurado lá, que está faltando uma peça? Delas falam: nossa, eu não tinha percebido nisso. E eu sempre pergunto: imagine se eu deixasse de inaugurar a loja porque está faltando alguns detalhes dentro da loja. E às vezes são detalhes importantes, como vitrine, por exemplo, né? E todos os nossos negócios que a gente inaugurou, até hoje, sempre não teve um que, nossa, a loja está linda, perfeita, não está faltando nada. Sempre vai ter o está que melhorar, faltando né? alguma coisa, mas você precisa estabelecer um prazo e fazer isso acontecer. Seja para inaugurar um negócio, seja para começar a aparecer. Eu hoje tenho maior vergonha dos meus vídeos quando eu gravava lá em 2017, 2019. E nossa, a primeira live, a live shop que eu abri, as minhas próprias funcionárias falaram: Ruth, olha o prejuízo que a gente teve. E eu lembro assim, nitidamente: vamos parar já com isso, não faz sentido a gente continuar. E eu pensei: meu Deus, se eu fosse ter escutado as minhas funcionárias, porque na segunda live deu 1.000 pessoas online. Uau. Era em plena pandemia. E eu olhei: o que eu fiz de errado aqui? Eu errei aqui, não divulguei, foi a primeira. Eu tinha que fracassar nessa primeira, para que a segunda fosse boa. E a segunda me rendeu até aparecer no jornal. A nossa empresa foi muito mais vista, mas legal. Porque eu não escutei as meninas falando: Ruth, não vai dar certo, olha o prejuízo que a gente teve na primeira. E com isso a gente conseguiu, de certa forma, foi um dos pilares que fez com que a gente revertesse a situação na pandemia, que estava caótica, que nós não sabíamos mais o que fazer. E isso ajudou muito a nós virarmos o jogo e crescer. Ruth, uma coisa, a gente estava, um pouco antes da gente começar aqui a gravação, a gente estava falando sobre o cansaço, que ele é comum, todo mundo trabalha muito, cansa, né? Eu estava ouvindo, e eu sei que você gosta dele também, o Joel J, né? E ele traz uma mentoria ali na Conquer, e eu estava ouvindo, né? Porque eu adquiria ele, eu gosto muito dele performar, ele performa muito bem, né? Ele traz isso para as pessoas de uma forma muito excelente.
Mas eu assisti 3 vezes a mesma aula, Ruth. E o que me levou a assistir 3 vezes a mesma aula? O que leva uma pessoa a assistir 3 vezes uma aula de 20 minutos, né? Porque eu queria entender por que ele falou aquilo e por que não funciona para as pessoas. Por que as pessoas não entendem isso? Ele falou o seguinte, que para você ser eficaz no que você faz, você não precisa levar muito tempo fazendo. Você precisa fazer uma vez, entender aquele caminho. É que nem correr 100 metros. Você correu 100 Sim. metros, você sabe em que altura que você cansa. Quanto que você precisa ter de resistência, quanto que você precisa ter preparamento físico, quanto que você precisa ter se hidratado para poder fazer aquela corrida. Ou seja, uma série de coisas que você tem que ter para fazer aquela corrida. E daí, em conjunto com a Isabela, enquanto ele estava falando, ela falou assim que ela descobriu que ela tinha burnout. E daí ela estava explicando que foi isso que tirou ela do mundo da comunicação, do jeito que ela fazia, para hoje ser mentora de empresas, né, e trabalhar de uma outra forma, porque ela era uma jornalista e você sabe como é a vida de um jornalista, né? Então, aí ela falou o seguinte, que ela aprendeu no dia que ela entrevistou o Gustavo Borges, e daí ela dividiu isso ali naquela mentoria com o Jota, né? E daí ela falou assim, foi ali que eu entendi, Ruth, uma coisa que estava muito errada. E que eu estou tentando corrigir ainda. Não consegui, mas eu vou conseguir corrigir ela. Espero que na terceira vez que você venha aqui, a gente já converse sobre isso um pouco mais a fundo. Mas por que eu estou abrindo esse leque aqui com você? Porque você, mais do que ninguém, sabe quando você enxerga as pessoas lá dentro, você vê o quê? A canseira de quem se esforça, se esforça, se esforça e às vezes não consegue ter resultado. Porque Gustavo Borges disse assim para ela, que o atleta mais eficaz é aquele que, o mesmo tanto que ele treina, ele descansa. Exatamente. E o que a gente faz, Ruth? A gente deixa para dormir menos, a gente estuda, trabalha, faz tudo o que a gente quer e 5 minutos, 5 horas de sono, ou não tem problema trabalhar esse sábado, é só um domingo, né? E quando você vai ver, foram muitos domingos, muitas noites, muitos sábados, muitos filhos cobrando, muito marido dizendo, olha, né, tá demais isso. Então, como gerenciar? É possível, né? Precisa realmente a gente fazer tudo? Dá para delegar? Como delegar? Que profissional você coloca junto? Eu acho que esse conjunto, que é provavelmente o que você traz também Sim. de conhecimento para dentro das empresas, que ele não é bem estruturado. E, às vezes, a gente se bate muitos meses para uma coisa que a gente poderia ter estruturado em pouco tempo. Porque a gente insiste em centralizar tudo. Quanto mais a gente centraliza, mais nós erramos. Porque nós estressamos com detalhes que não precisava estar se estressando. Nós deixamos de jogar foco e energia em cima das nossas habilidades e acabamos focando em aprender aquilo que nós não precisamos, muitas vezes. A gente precisa, sim, ter uma visão geral, mas nós não precisamos focar nisso. Antes da gente entrar aqui, eu estava te mostrando um vídeo que eu estou aprendendo tráfego pago. Uhum. Eu aprendi, mas pergunto se é eu que faço. Por quê? Porque eu sei que o meu forte, a minha habilidade é em outra área. Não é em olhar os números, mas eu sei fazer. Só que não é ali que eu vou focar. Porque se eu foco naquilo que eu sou habilidosa em fazer, eu vou trazer muito mais lucro para dentro do meu negócio e eu vou conseguir dar a oportunidade para trazer pessoas para somar comigo. E, ao mesmo tempo, oportunidades para elas desenvolver. Por que hoje não se tem tantos funcionários e a gente acaba contratando profissionais de fora? Uma prova mesmo é o teu trabalho. As empresas têm um custo por ter um funcionário o tempo todo dentro do negócio. E esse mesmo custo, ele pode ser reduzido se eu contratar uma prestação de serviço como você faz. E assim é com negócios grandes, como também é com negócios pequenos. Quando você começa a se enxergar e ver, nossa, eu sei que eu sou forte nisso. Numa empresa, para ela dar certo, nós precisamos ter foco numa base. Vendas, imagine uma pirâmide. A base é as vendas. Para que uma empresa funcione, para que uma empresa dê certo, ela primeiro precisa vender.
depois que você vai pensar em melhorar o produto, em olhar para o departamento pessoal do negócio, para depois estruturar ela financeiramente. Então, nós temos que focar sempre em vender antes. E muitas vezes nós temos habilidades técnicas, somos boas em desenvolver produtos, em fazer esse produto com qualidade, mas a gente não sabe vender. E a maioria dos empresários tem essa dor. E muitas vezes você não enxerga que você pode fazer parceria com alguém que tem essa habilidade para vender o seu produto para você e você focar naquilo que é bom, que é desenvolver, por exemplo, um bom produto. Quando nós nos tornamos sócios, meu esposo e mais a nossa sócia que a gente tem na Produtiva, cada um tinha uma habilidade. A nossa sócia era boa em desenhar, em fazer o produto, em desenhar roupa, em fazer o design. O meu esposo era muito habilidoso na área financeira. O que faltava para a empresa dar certo? Vendas. Eu gosto de produto, eu adoro desenvolver, lançar, desenhar produtos. Mas eu sabia que a nossa área de vendas era fraca. E eu foquei toda a minha energia para fortalecer essa parte na empresa. Para assim nós termos tempo de desenvolver produtos e depois de cuidar do negócio. E assim a gente fez a sociedade. E agora nós estamos sabendo que a empresa já está mais autogerenciável, a gente tem tempo para sair, viajar, para poder descansar mais, porque sabe como que funciona realmente. Só que quando você está começando o negócio, a gente bate muito a cabeça. E comigo não foi diferente, Karina. Eu passei domingos e domingos trabalhando. E a minha sócia mesmo chegava, Ruth, tuas crianças estão crescendo. Você está perdendo parte da vida delas por trabalhar. E eu ouvia isso. Muitos. E eu fui virar essa chave depois que estava com 15, quase 20 anos de carreira. Que eu não tinha que ser assim. E aí que eu comecei de buscar o equilíbrio. Que eu comecei de buscar o autoconhecimento. Que eu comecei a atividade física, a levar o sono em consideração. O tripé, para nós sobrevivermos, é sono, alimentação e exercício físico. E o mais importante é a alimentação e o sono. Então, quando a gente começa a olhar para isso, entender que nós não somos uma máquina, que nós precisamos sim descansar, ter equilíbrio. Eu lembro que em plena pandemia, eu estava tentando resolver um negócio, eu falei, pronto, chega, eu estou muito cansada. Fui subir uma montanha. Quando eu estava no meio da subida, eu falei, meu Deus, mas por que eu não tentei isso? Voltei, aquele negócio que eu estava, já fazia 2, 3 semanas tentando resolver, em uma subida de montanha ele foi solucionado. Para você ver a importância da gente descansar. Ter esse momento de você poder se conectar com você, de poder relaxar, de poder conectar com a família. Acrescentando, desculpa não te interrompendo, mas assim, eu acho que tem que ser diário, semanal e mensal também, né? A gente tem que ter, você falou as pílulas do dia, né? É quase uma pílula do descanso, né, Ruth? Você tem que ter uma dosagem do dia, uma dosagem semanal diferenciada e uma dosagem do mês. Sim. E daí do ano nem se compara, né? Do ano a gente tem que tirar pelo menos 30 dias aí de descanso, porque de fato não tem como. Mas eu acho que dá pra gente ter um controlezinho diário, semanal e mensal, né? É aquela tríade. 8 horas para você cuidar da saúde, 8 horas para você se dedicar ao trabalho e 8 horas para você se dedicar às outras atividades. E o empresário, ele não consegue tirar 30 dias de férias. É difícil. Quando é pequenos empresários, é desafiador você conseguir isso. Eu lembro, assim, 2 vezes até hoje a gente conseguiu. Uma foi ano passado, que nós éramos para tirar uma férias de 1 semana, acabamos ficando 30 dias fora de casa. Mas foi, assim, muito estrategicamente pensado, foi muito conversado. E mesmo assim, quando nós parávamos para descansar dos nossos passeios durante a noite, a gente alinhava com o time, né? Acabava conduzindo, de certa forma, a nossa empresa à distância. Então, é desafiador mesmo, mas é possível. Hoje, com a internet, antigamente, para a gente pegar um molde de uma roupa nova, nós tínhamos que viajar para a França. Sim. Hoje, você tem já as cores que serão tendências na próxima estação.
está muito mais rápido. E assim como no meu ramo do varejo, provavelmente no seu ramo que você está assistindo, também você vai entender, nossa, é verdade, antes era assim, agora é muito mais ágil. A inteligência artificial está aí também. Gigante. Né, Ó, a desbravando. ponto de hoje em cada operação eu tenho pelo menos 4 ou 5 integrações, Ruth, de plataformas, de conexões, de tecnologia, de robôs, né? A gente usa tudo hoje para flexibilizar, para agilizar coisas que você não precisa ter uma mente humana fazendo coisas básicas, você coloca ela na inteligência do processo. Mas no processo em si, uma conciliação hoje pode ser feita por um robô, aí você entra ali e só revisa a conciliação. É muito melhor do que você perder tempo lançando. Né? A integração hoje, a própria plataforma adivinha o lançamento. Você não precisa conectar ele o tempo todo. Ela já, se os valores forem iguais, ela já pareia. Então, né? Então nem tenho o que dizer. A agilidade hoje é hard assim no processo financeiro. Mas você comentou uma coisa lá atrás que eu acho que é legal a gente citar aqui. Você falou sobre a contratação de pessoas e a gente fazer aquilo que realmente a gente pode fazer e, se não, terceirizar, né? A terceirização hoje, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Um plano hoje de 1.500 para a gente trazer no setor financeiro de uma empresa para dentro da nossa empresa. Quantos funcionários você pagaria? Estou falando de todo, a folha inteira, por 1.500. Considerando 13º, férias, Nenhum. benefícios. Nenhum auxiliar. Nada, não consegue. Por esse preço? Não, de forma alguma. Você vai gastar pelo menos o dobro disso para você manter um funcionário, um auxiliar, né? E nós não estamos falando de um analista preparado, uma pessoa competente, que já está no mercado estável, né? Que já tem conhecimento, que já tem graduações. Então, sem chance, né, Ruth? Por menos de 4.500, registrado fora as condições de impostos e tudo mais, você não consegue. Então, hoje a gente consegue trazer isso para dentro das empresas. Então, o formato hoje mudou muito, né, Ruth? Porque as muitas integrações flexibilizam isso. Hoje, eu acho que o empresário ele tem que fazer o que ele realmente precisa fazer dentro da empresa e no demais ele tem que agregar por fora, para ele conseguir ter rentabilidade e conseguir ter escala. Exatamente. Eu lembro quando nós começamos as empresas, a gente tinha a mesma quantidade, acho que até um pouco mais de funcionários do que nós temos hoje. Hoje nós estamos com 11 lojas. No passado a gente tinha 6. E só aumentou o trabalho, mas a logística mesmo, é empregado praticamente as mesmas pessoas. Então, para você ver que a escalabilidade, só que chegam num teto. Você não consegue passar, você já sabe quanto que vai faturar cada unidade dentro de cada tempo, porque hoje em dia você precisa olhar para os números, né? Os dados são importantes. Então, olhar para isso e entender quais habilidades que você tem hoje que você pode colocar para fazer algo acontecer, para resolver um problema que muitas vezes as empresas têm e que ainda ninguém se propôs a resolver. Isso mesmo. Isso então, mesmo. A inteligência artificial está aí desbravando também muitos desses problemas que hoje tem, né? Para tudo. Ruth, eu vou falar agora sobre os 2 patrocínios e depois a gente vai partir para um breve encerramento, mas eu quero que você fale sobre a tua mentoria, aí você fala de valores, explica como ela funciona, para as meninas conectar isso também lá e ver a necessidade, fechou? Tá certo. Quero falar com você agora que está em casa, falando sobre a WJR Consult, que é uma empresa de consultoria financeira que atualmente era em São Paulo, agora está em Santa Catarina, que é do nosso querido Wallenstein. Wallenstein hoje é um doutor em finanças, né? Ele trabalha a área financeira de uma forma fantástica. A WJR hoje é uma escola de finanças que traz para a sua vida um conhecimento financeiro avançado. Ele traz para você o conhecimento, para você que é aí uma pessoa na área de finanças e que quer evoluir, ou mesmo um contador que quer se tornar um grande financista, você pode se tornar um assistente, um analista ou um grande controller no mercado, né? Escalando aí em rendas e conhecimento financeiro muito avançado. Então, hoje a WJR trabalha com mentorias, consultorias e também trabalha o conhecimento financeiro para você que quer se tornar um grande financista. Não esquece?
WJR Consult. Chama lá a Wallenstein para falar com você, tá bom? Também quero falar sobre a Mais Brasil Telemedicina, que é a medicina online que vai na sua casa. Hoje você, nosso querido empresário, que está aí com muita dificuldade para trazer os benefícios para dentro da sua empresa, eu te digo que você consegue trazer no meio corporativo uma medicina online que trata o teu funcionário ou até mesmo lá dentro da sua empresa, ele passou mal, e você tem a assinatura da Mais Brasil Telemedicina, você pode entrar em contato, faz o contato com o médico atende o teu querido funcionário aí na hora, e você já pode ter um diagnóstico. Ele traz a receita, vocês imprimem a receita, vão até a farmácia, que inclusive é conveniada, que te dá um descontinho também, porque isso também a gente traz como benefício para você. Então, aciona a gente, porque no plano de R$ 129,90, galera, anota, R$ 129,90 até 4 colaboradores. Uau. Partiu, assina agora. Mais Brasil Telemedicina. Tá bom? Um abraço ao nosso querido Sérgio Medeiros, que é o dono desse espaço lindo aqui, que nos ajuda também, é nosso patrocinador, né, Ruth? Inclusive, a Produtiva também está por aqui, né, Ruth? De vez em quando a Produtiva roda por aqui também, porque a gente tem que... Olha lá a Produtiva. Inclusive, eu estou vestida de Produtiva, gente. Olha que lindo. Corre lá no Shopping Jockey, fala com as meninas. Inclusive, vários shoppings, né? Não só no Jockey. Eu vou no Jockey porque é mais próximo da minha casa, né? As meninas me atendem, inclusive, muito bem. A vitrine está sempre linda. Eu até filmo a vitrine e te mando, né? Porque realmente o atendimento delas é personalizado, galera. Corre lá. Ruth, falando da mentoria agora. Como funciona? Eu, Karina, preciso de um norte, quero a mentoria de negócios. Como ela funciona, como ela pode me ajudar e quanto ela custa? Muitas vezes a gente olha assim e pensa, meu Deus, mas isso é muito longe para mim. É algo que eu não consigo fazer, não consigo alcançar. E não é bem assim. Nós temos 3 vertentes que eu trabalho hoje. A primeira delas é a consultoria do negócio, que é para resolver justamente o problema das vendas. E o que é? É eu sentar com você, olhar para o teu negócio, nós duas juntas, e por 2 horas eu te encher de ideias de como você melhorar as tuas vendas. Onde você pode divulgar mais o seu produto, a gente vai analisar os seus canais de vendas no Omnichannel, como você pode alavancar mais as suas vendas usando o Omnichannel. E eu vou listar alguns passos que eu fiz que deram certo no meu negócio e que eu conheço que pode também ajudar você. Parcerias, a presença digital como um todo, quais os grupos que você pode divulgar, quais as estratégias que você pode usar usando as redes sociais para alavancar suas vendas, para você ser mais visto. Nós vemos que hoje, para um produto ser consumido, ele tem que estar pelo menos 5 vezes sendo apresentados para o cliente. Antes de você ir até a Produtiva, você precisou estar vendo a Produtiva pelo menos 5 vezes, até você entender, nossa, mas pode ser que eu realmente preciso, vou dar uma olhada. Assim também é o seu negócio. Qualquer negócio, a gente precisa ter esse funil sempre de vendas. Então, assim funciona a consultoria. Nós temos também a mentoria de negócios. Essa mentoria, ela se dá em 2 formatos, ou em grupo ou individual. Essa de grupo, eu tenho um curso chamado Método FACE, Fórmula da Empresária de Sucesso. Esse curso é uma gravação de 3 módulos que trabalha nós como empreendedora, o nosso negócio, como estruturar a base do nosso negócio e depois a presença digital. Porque eu preciso entender quais são as minhas habilidades primeiro, focar nas minhas habilidades, o que é o meu negócio em si, qual que é o meu persona, qual que é a dor do meu cliente, o que ele precisa para comprar de mim, para assim eu usar as redes sociais e a presença digital ou até os outros canais que existem no Omnichannel para divulgar o meu negócio. Quando eu tenho claro o que eu vendo, eu primeiro preciso vender para mim, para depois poder alcançar um público maior, né? Levar ele para fora. Então, essa mentoria, hoje, ela está em promoção por R$ 497. É uma mentoria que nós nos encontramos de 15 em 15 dias, em grupo. Geralmente, eu faço essa mentoria toda quarta-feira, às 8 horas da noite. E
é com um grupo de WhatsApp mesmo, que cada uma também vai uma se ajudando lá dentro. E eu tenho o terceiro produto, que é a mentoria individual. Na mentoria individual, nós vamos analisar o seu perfil comportamental, que também é um dos produtos que eu tenho no meu leque. Você tem acesso ao planner, né? E há 6 encontros que nós vamos desenhar conforme for a sua necessidade. Se a sua necessidade for, por exemplo, melhorar a presença digital, nós vamos trabalhar mais a fundo nela. Entendi. Se eu perceber que, na verdade, são crenças que a gente tem que trabalhar, nós vamos trabalhar a fundo nela. Se eu perceber que, às vezes, é uma deficiência de como está o seu negócio, que talvez você não está apresentando ele de maneira assertiva, nós vamos trabalhar nessa frente. Então, nós vamos ver o teu negócio como um todo e ver que braços que a gente pode usar para se tornar ele mais vendável. Todas elas, Karina, eu tenho 100% de garantia. Se em 15 dias, por exemplo, no caso da consultoria, você não conseguir pelo menos dobrar o seu faturamento no negócio, eu devolvo o dinheiro com a maior clareza, porque eu vivi todo esse processo do que eu vendo. Então, eu tenho, assim, a absoluta certeza do que funciona e do que não funciona. Eu vivi por mais de 25 anos. Então, todas essas estratégias eu empacotei e eu trago agora justamente para ajudar aquela empreendedora que quer fazer crescer o seu negócio e não sabe como, ou aquela empresária que está estagnada e não sabe mais como fazer, chegou num teto e não sabe mais como romper isso, como vender mais o seu produto e serviço. Então, essas são as soluções que eu trago sempre que eu vou ajudar essa empresária a melhorar. E temos sempre aquilo, né? Quando você tem um problema, antes de pensar como resolver, pense em quem pode te ajudar. Isso que fortalece, né? E essas pontes eu faço muito, principalmente quando eu começo, inclusive trazendo pessoas aqui, conecto muito com você, porque eu sei que é um meio da gente desbloquear, justamente fazendo esse trabalho de conversar frente a frente, de poder melhorar a sua comunicação externa. Porque muitas vezes a gente tem, e eu passei por isso, eu era completamente bloqueada, eu não falava com ninguém em público. Mas eu fui ensinada assim, eu tive que quebrar muitas crenças. Teve uma época, quando eu fiz o meu processo de coaching, a minha ferida maior era não abraçar as pessoas. Eu não me sentia capaz de abraçar. E hoje, uma das características no Mulher Brilhante que eu sempre escuto as meninas falar: nossa, como teu abraço é gostoso, como teu abraço é acolhedor. E era a minha maior dor. Hoje, eu vejo que é a minha essência. E sabe que a gente se surpreende com as pessoas aqui, né, Ruth? Eu já sentei aqui com pessoas para conversar, que eu pensava assim, vai travar geral. E elas se divertiam, contavam as histórias, a gente ria, e foi umas gravações incríveis. Outras mulheres que brilham em palcos e tal, sentam aqui e falam: meu Deus, eu tô minhas costas toda suada de tão nervosa que eu tô, Karina. Meu Deus do céu, como é que foi? Gente, como assim? Como é que foi? Você sobe num palco, fala bem, né? Como assim, né? Não, é porque eu fico toda vez que... Daí você começa a entender o interior das pessoas, né, Ruth? Que nem tudo que parece né? Nem... Todo mundo tem o seu momento ó, esse aqui é o meu estado nervoso, ou esse aqui é a minha parte, né, divertida. Eu, surpreendentemente, vou dizer para você que hoje... né? Eu amo tudo que eu faço aqui, né? Hoje eu tô até sem roteiro, você viu, né? Normalmente eu faço um roteiro para trazer para as meninas, mas o que eu entendi? O que vai conectar com as pessoas? Quanto mais transparente você for, quanto mais as pessoas perceberem que você não está se esforçando para manter aquela aparência, mais você conecta. Então, assim... O simples conecta, simples o natural conecta. Né? É isso que conecta. Então, elas sentarem aqui, inclusive é um prazer enorme poder te ajudar. Quando você traz as meninas, você sabe que eu recebo elas com o coração todo aberto. Quantas vezes você me manda mensagem e fala: Karina, eu vou mandar algumas meninas aí que elas estão passando por processo de mentoria. Eu vibro, né? Por quê? Porque é isso, Ruth. Você pode contribuir, primeiro ponto, né? Você pode servir, porque a gente é servido em muitos momentos. Você pode servir. Segundo, você vai estar ajudando aquela profissional a se desenvolver, né? E quanto importante foi para a gente no começo, né? Por que você não pode proporcionar isso também? Mas, mais do que isso, eu vejo você servindo o tempo todo, tá, Ruth? Eu vejo uma mulher muito gigante, assim. Esse momento aqui, para mim, está sendo bom para
para eu dizer isso de forma pública também, né? Você sabe da admiração que eu tenho pelo teu trabalho, mas eu acho que você é a pessoa que se doa o tempo todo, sabe? Mesmo às vezes sabendo que aquilo ali não pode não dar um retorno, né? Você não tem essa preocupação do retorno. Você sabe que ele vem. Então, a gente percebe uma pessoa que serve o tempo todo, né? E servir sublime, né, Ruth? O servir é algo que por muito tempo, sabe, Karina, quando eu conheci o meu marido, eu lembro até hoje, tinha assim um saco de roupa e eu não tinha roupa quando eu era mais nova. E tinha um saco assim, e eu comecei a olhar aquele saco de roupa, eu falei, nossa, tem muita coisa aqui que a gente pode colocar em promoção na loja. Dele chegou para mim e falou assim, no começo ainda, quando eu estava entrando na produtiva, falou assim, essas peças a gente vai doar, porque Deus já nos abençoou muito com aquilo que a gente vendeu. Não vai fazer diferença a gente vender por R$19,90, R$29,90 essas peças. Mas para quem não tem, vai fazer muita diferença. Naquele dia eu entendi que eu precisava estar servindo mais do que eu sendo servida. E foi assim uma lição grande para mim. Eu lembro que a gente levou esse saco de mercadoria para uma cidadezinha do interior e a gente distribuiu no povoado lá. E daí teve a missa no domingo. E todo mundo, era uma linha de peça que deu um pouquinho de defeito e a gente tirou das lojas. E todo mundo resolveu vestir aquela peça para ir na missa. E o padre falou, nossa, parece que uniformizaram a comunidade. E depois alguém chegou e falou para ele, não, padre, é que veio uma pessoa que doou um monte dessas blusas aqui para nós, tal. E daí ele falou, nossa, que legal, que gesto bonito, tal. Mas assim... E como as pessoas se sentiram felizes, como a gente se sentiu feliz por estar ajudando. Gera muita ocitocina quando você serve. Você se sente muito mais completo, eu diria A Bíblia isso. diz que é melhor dar do que receber. Né? Tem muitas passagens na Bíblia, né, que fala a importância de você sempre estar dando a mão, sempre estar servindo, sempre estar ajudando, sempre estar com um coração alegre. Como você faz para ter um coração alegre? Ajudando. Então, é simples. E a própria Bíblia também fala que o coração alegre formoseia o rosto, E né? é exatamente isso. Né? Então, eu acho que esse é o caminho mesmo, tá, Ruth? Então, como faz para encontrar a Ruth, para adquirir a mentoria? Como é que faz? As meninas que ainda não te conhecem, não têm o teu contato? Tem o meu site, né, que é o Ruth Misley, ou as próprias redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Google. Né? Se eu ensino isso, gente, eu tenho que só estar não presente. acha se não quiser, né? Depois de todas Exatamente. essas dicas aí. Ainda assim, se você não achou em nenhum lugar aí que ela comentou o nome Ruth Misley, aí você entra em contato com a F5 aqui que a gente conecta você, né? Uma honra. Que a gente atualiza o tempo todo, né, Ruth? Uma honra. Esse nome, olha, é muito propício a tudo, né? Mostra que você tem também por essência de estar sempre aí nos servindo com conhecimento, nos ajudando sempre. Nossa, eu conheci tantas histórias ouvindo vocês aqui, de tantas mulheres maravilhosas, e a gente percebe que cada um de nós, né, muitas vezes acaba não vendo as coisas boas que você tem. Mas um programa como esse, assim, ele acaba nos mostrando justamente isso que a gente esquece de ver. Muitas vezes a gente vê o que falta, as nossas dores, as nossas falhas, e esquece de ver o que você tem de bom. E eu honro muito o seu programa, porque ele é justamente isso, né? Ele faz a gente enxergar o que a gente tem de bom, que muitas vezes deixamos de lado na nossa vida. Eu falo para você que é uma Karina. faculdade, não falei? É uma faculdade, faz a gente aprender o tempo todo. Inclusive, sair daqui aprendendo cada dia, né? Um pouquinho mais as pessoas, eu acho que é importante. É uma fase de cada vez, né, Ruth? A gente tem que entender que assim como se alimentar, quando você traz a compra do mercado, você não come toda aquela comida no mesmo dia, né? Você tem que um dia de cada vez, né? Um dia um alimento, um dia outro alimento, e assim vai, né? Senão você não tem o sabor do alimento para você também. Exatamente. Né? Ruth, foi um prazer, sempre será um prazer ter você por aqui. Eu espero que quando você voltar na terceira, inclusive acho que vem projeto novo aí de podcast, não vem não? Vem um projeto novo de podcast, está vindo o lançamento de livro.
Vai ter várias novidades, principalmente para você aí que quer aprender um pouco mais, quer manter a vida mais em equilíbrio. Tá vindo bastante coisas novas por aí. É isso aí. E para as meninas que querem entrar no grupo de network do Grupo Mulher Brilhante? Do Clube Mulher Brilhante, só procurar curitiba.clubemb ou também procurar a mim ou a própria Karina, que a gente coloca já nesse círculo social para que você comece a prosperar cada vez mais com o seu negócio também. É isso aí. Ruth, sempre será um enorme prazer. Inclusive, até não falei, mas ó, a nossa querida Sônia está aqui também, galera. Sônia Kalkman, o pessoal lá da Escaderme. Inclusive, veio novidade na Escaderme também para esse ano, né? A Soninha, querida, amada do meu coração. Sônia é uma grande amiga. Gente, esses produtos são fantásticos, de verdade mesmo. Eu até falei hoje pro meu marido, inclusive a Sônia tem toda a razão, esse produto é maravilhoso. Dá uma olhadinha nesse produto aqui. Antes da Karina começar, eu já vi você usando. Umas 5 vezes, pelo menos, né? Isso aqui hidrata. Gente, isso aqui hidrata o seu lábio. E de boca eu entendo, porque eu tenho uma bem grande. Então, assim, isso aqui hidrata os seus lábios e ele faz toda a diferença. Inclusive, parou de ressecar os meus lábios definitivamente, né? Eu até comentei isso com meu marido. Às vezes a gente acha que a pessoa tá fazendo só propaganda de um produto, né? Eu costumo dizer, Ruth, que eu não vendo o que eu não compro. Né? E você é prova disso, né? Tanto que eu também uso, não só trago aqui para as meninas conhecerem os modelitos, dá uma cor diferente também no visual, mas também adquiro o produto de vocês lá na Produtiva. E eu acho que esse é o ecossistema, né, Ruth? Qual que é a dor que você preenche, né? A Sônia acabou de nos dar o exemplo aí, que ela preenche essa dor, que ela preenche a dor da mulher que não tem tempo de cuidar. Eu só uso o Escaderme, uma coisa básica, né? 2 produtos por dia, pronto, você está protegida, está hidratada, está, né, com a autoestima em dia. E, nossa, para mim faz toda a diferença também, né? Você conhecer a dor e poder servir, preenchendo essa dor da outra pessoa, é o que faz o empreendedorismo acontecer na nossa vida. Isso mesmo. Yeah. Ruth, prazer tê-la você aqui. Volte sempre que quiser, traga novidades para nós, né? E manda as meninas para cá, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Obrigada. Uma última recomendação para o pessoal que está em casa. Por que empreender é importante? Porque você pode servir mais. Você pode empregar, você pode ajudar mais pessoas. Você pode colocar a sua essência naquilo que você está fazendo. E você pode desenvolver a sua consistência, suas habilidades, seu autoconhecimento. E principalmente realizar os seus sonhos. Não precisa falar mais nada, né, galera? É isso aí. Esteve aqui contigo e comigo, Ruth Misley, né? Hoje representante, embaixadora aqui do Grupo Mulher Brilhantes, mas também uma grande mentora de negócios. Se você precisa entender um pouquinho do varejo, e entender todo o mecanismo, como ele funciona, né? Depois a Ruth pode trazer todo esse insight para você também, tá? Nós estamos falando de uma profissional de mais de 25 anos no mercado, que já se inovou muitas vezes, tá, galera? Então, procura lá nas redes sociais. Você que esteve aqui nos acompanhando, é sempre um prazer enorme ter você com a gente. Traga para a gente também os questionamentos, porque a gente gosta de trazer novidades para vocês. Sempre que vocês pedem, a gente vai atrás e traz o profissional que vocês pediram. Porque o motivo aqui, galera, é gerar conteúdo sem custo nenhum, porque a gente quer ajudar você, que está começando, que não tem condição, assim como nós lá atrás tivemos um dia, né? Quem nunca, né? Então, aproveita esse conteúdo aqui. Dá um like pra gente, copia esse link, manda para quem faz todo sentido para ajudar essas meninas a destravarem, dar uma atualiza na vida delas aí e mudar todo o sentido da vida, tá bom? Empreenda, vale a pena, não esqueça disso. Não esquece, se aconteceu algum problema na sua empresa e por algum motivo travou, dá um F5 que atualiza, galera. Até mais!